Fala investidores, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário de base 10 do segmento de papel, o VG11. Será que vale a pena continuar investindo ou investir nele apesar da queda da taxa Selic? Lembrando que atualmente o seu principal investimento são os CRIs, que na sua grande maioria estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI ele segue a taxa Selic. E como a taxa Selic ela vem caindo desde meados lá de 2023 para cá, isso tem impacto direto na receita do fundo. Então, será que é um bom investimento continuar investindo o seu dinheiro no VG11 ou investir nesse momento nele? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, leia o seu relatório gerencial, procure entender tudo que está envolvido em investir nele, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. O VG11, como eu mencionei, ele é um fundo de papel de base 10, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,90, então tem um valor muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 14,34%, então uma boa rentabilidade. Ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 1,42. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma pequena valorização aqui de 2%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, pessoal, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 9,75, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,90. Então, seu preço atual está um pouco acima do que seria o seu preço justo. O seu indicador P sobre VP está de 1,02. Isso quer dizer que o VG11 ele está com 2% de ágio, no caso, custando 2% mais caro do que ele realmente vale. E vale ressaltar o seguinte, eu sempre aconselho, não compre fundo imobiliário de papel acima do seu P sobre VP, acima do seu preço justo. Você compra ou no seu preço justo ou abaixo dele, mas nunca acima dele. Atualmente ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, então é um fundo grande. Conta com caixa aqui de 42 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar as suas despesas e conta com um pouco mais de 240 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 3,4 milhões. Então, você não terá aí dificuldades na hora de comprar e de vender cotas desse ativo. Aqui embaixo podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi aqui de 11 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 12 do 3 e realizou o pagamento aqui no dia 19 do 3. Então, correspondente a esse mês de abril, ele ainda não anunciou. Como ele havia anunciado aqui no dia 12 do 3, é muito provável que ele sempre anuncie aí no 8º dia útil de cada mês. Então, fique ligado aí que na próxima semana, o VG11 ele vai anunciar os seus rendimentos. E mais embaixo aqui podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos que ele já pagou. Então, podemos ver aqui que meados do ano passado que a taxa de juros começou a cair, isso teve impacto direto no ativo. Ele vinha pagando aqui 13 centavos por cada cota, aí diminuiu para 12 centavos e desde dezembro do ano passado que ele vem pagando aqui 11 centavos. A expectativa é que nesse mês de março ele continue ainda pagando aqui pelo menos 11 centavos por cada cota. Ou possa ser que caia também para aproximadamente ali 10 centavos e meio ou até 10 centavos. Aqui no relatório a gente vai se aprofundar sobre isso. Então estamos aqui no seu último relatório gerencial correspondente ao mês de fevereiro de 2024. Aqui podemos ver que ele só investe, como ele mesmo menciona aqui, o objetivo do fundo é investir em CRIs. Ele cobra aqui uma taxa de gestão e de administração que juntas corresponde a 1% ao ano. Ele cobra aqui também uma taxa de performance, que é de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA. E sua gestão é feita aqui pela Valora, gestão de investimentos. Voltando aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que no mês de fevereiro ele tinha aqui 48 diferentes operações em CRIs, com o valor investido de aproximadamente R$ 1 bilhão. Ele menciona aqui sobre algumas operações adquiridas durante o mês de fevereiro, de compra de novos CRIs, então é um fundo que sempre está fazendo aí novos investimentos, mas aqui embaixo ele menciona o seguinte, um ponto interessante a se considerar. Ele menciona aqui que todos os ativos CRIs do seu portfólio encontram-se em dia com seus pagamentos e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Aqui podemos ver a sua distribuição de rendimentos, no caso, o seu resultado financeiro correspondente ao mês de fevereiro. Então, ele teve uma receita total aqui de 12,2 milhões de reais. As suas despesas durante o mês de fevereiro somaram 1,7 milhões de reais.
quase 1,8. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido de 10,4 milhões de reais, que foi um valor bem inferior ao mês anterior, ao mês de janeiro, que foi aqui de 12,7 milhões de reais. Voltando aqui para o mês de fevereiro, então ele gerou essa receita de 10,4 e distribuiu 11,3. Então ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, devemos levar em consideração o seguinte, que durante o mês de fevereiro teve alguns feriados e também a quantidade de dias úteis é bem menor do que os outros meses. Então isso teve aqui impacto direto na receita do VG11. Como no mês de março só ocorreu um feriado, que foi o dia 29, então é muito provável que no mês de março a receita desse fundo seja bem melhor. Porém, também devemos levar em consideração que houve uma nova reunião do Copom e a taxa de juros ela foi diminuída mais um pouco. Então possa ser, não sei ainda, né? A gente tem que esperar aí o próximo relatório inicial para ver qual vai ser a receita do VG11 durante esse mês de março. E dessa maneira a gente vai conseguir ter uma noção aí dos próximos pagamentos. Descendo aqui, ele menciona que ele tem um resultado acumulado ainda de 1 centavo por cada cota. Então vamos ver se até a metade desse ano de 2024 o VG11 ele consegue continuar pagando aqui 11 centavos por cada cota. Mas como eu mencionei, com a queda da taxa Selic, se ela continuar constante, ele vai ter que diminuir os seus rendimentos, porque não tem como ele distribuir mais do que ele tem gerado, porque não tem como ele distribuir um valor maior do que ele realmente está gerando. Aqui, pessoal, podemos ver todos os CRIs que atualmente o VG11 ele tem. Um ponto a se prestar muita atenção, que talvez muitas pessoas passem despercebido, é com respeito a uma concentração que ele tem nessa construtora aqui, ó, a Helbo. Atualmente ele tem aqui mais ou menos uns 4 ou 5 CRIs somente para essa construtora. E se pegarmos esses 3 primeiros CRIs aqui, que atualmente ele tem, ele está com um PL aqui superior a 7% de cada uma dessas operações. Então, se somarmos somente esses 3 aqui, ele tem uma porcentagem de PL de patrimônio líquido do VG11 investido nele de aproximadamente 22%. Então, é uma concentração muito alta. Apesar de ter taxas aqui consideradas seguras, por ser CDI mais 3% nessas 3 operações, mas não deixa de ser um risco já que ele tem concentração. Imagine que essa construtora aí aconteça alguma coisa no futuro próximo e ela fique sem conseguir pagar os juros e a correção monetária para o VG11. Imagine aí como seria um impacto negativo com 21% da sua receita menor por causa dessa concentração. Então, leve isso daí em consideração. Ele tem aqui também esse próximo CRI, que ele tem mais de 5% nele, e nesse outro aqui também. Então, fique ligado aí nessas questões. Como eu mencionei, apesar de ser taxas consideradas seguras, mas nunca é positivo você fazer concentrações nos seus devedores. Aqui podemos ver que o VG11, como eu mencionei, ele só investe em CRIs, então ele não tem outro tipo de investimento, e a maioria dos seus CRIs estão indexados aqui ao índice CDI, 98,6%, e apenas 1,4% está aqui indexado ao índice PCA. Então, um ponto a se considerar é que ele vem agora abrindo posições com CRIs indexados ao índice PCA. E sabe, a gestão ela vai continuar fazendo esse movimento e diminuindo, né, a sua exposição aqui ao índice CDI. Eu sempre acho interessante ele ter 2 indexadores, né, bem balanceado, para situações em que a fase de um estiver ruim, o outro possa se conseguir balancear a receita do fundo e a receita do fundo não ser muito impactada negativamente. Aqui também podemos ver sua alocação por segmento, no caso do setor de atuação dos seus devedores. A sua grande maioria, 90%, são empresas aqui residencial, então são construtoras. E a sua segunda maior posição está aqui no segmento de escritórios. Aqui podemos ver a taxa de juros fixa dos ativos CRIs atual do VG11. Então ele faz aqui uma mediana, ele pega todos os ativos dele e faz uma mediana. Atualmente, a carteira de CRIs do VG11 tem CDI mais 4,1%, que é uma boa taxa, não é considerada aí uma taxa arriscada, mas a arriscada aqui seria de CDI mais 5% em diante, e o pouquinho que ele tem aqui indexado ao índice PCA está de PCA mais 6,5%, que também é uma taxa considerada aí relativamente segura. Então, se levarmos em consideração aqui as suas taxas, é uma maneira da gente ver se um ativo ele é mais arriscado ou se é considerado mais seguro. E por último aqui, pessoal, vocês podem ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui quem é o devedor, como foi feita essas operações e também quais foram as garantias dadas por cada um desses devedores. Então dessa maneira, você sabendo quem é o devedor, você pode acompanhar aí também
a situação financeira de cada um deles e sempre dessa maneira estar próximo e acompanhando todos os devedores que atualmente ele tem. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Como eu mencionei, se a taxa Selic ela continuar caindo, ele não vai conseguir manter aquele patamar de 11 centavos por cada cota e ele vai ter assim que diminuir o valor de distribuição de rendimentos que ele tem pago atualmente. Outro ponto a se levar em consideração, como eu mencionei também, é a concentração que ele tem naquela construtora. Então preste atenção, se você não gosta de concentrações, analise bem se vale a pena investir nele ou não. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.